Era uma manhã típica de domingo. Acordei com preguiça e gastei alguns minutos vendo meu feed do Facebook. Sim, eu ainda uso o Facebook. Para mim, serve como um termômetro para entender como as pessoas reagem a certas notícias. E para minha decepção, duas coisas chamaram a minha atenção naquela manhã. A primeira era que uma empresa do setor de produtos de beleza estava sendo cancelada por causa de uma campanha do Dia dos Pais veiculada anos antes, que por alguma razão misteriosa foi resgatada por parte dos internautas e usada como um exemplo negativo de empresa politicamente ativa. A segunda é que um cantor bastante popular no Brasil estava sendo linchado virtualmente em sua própria página na rede social, porque na noite anterior ele fez elogios a uma determinada política pública de transferência de renda durante um show no Rio de Janeiro. São tempos estranhos. Enquanto eu lia comentários furiosos, pensei em alguns de meus alunos que insistem em repetir uma frase de churrasco de domingo: quem lacra não lucra. E será mesmo que quem lacra não lucra? Nesse episódio, eu resolvi mexer nesse vespeiro, mesmo correndo o risco de eu mesmo ser cancelado. Para começar, quero que você preste atenção neste áudio. Não é uma voz real, hein? Eu simplesmente copiei o comentário que uma pessoa aleatória escreveu na rede social de um artista brasileiro e pedi para uma inteligência artificial transformar em áudio. Nando Reis tinha meu respeito pelo excelente músico e compositor que é, mas, a partir do momento que seu posicionamento político se mistura na arte que ele faz, isso me causa um certo repúdio, uma vez que a intenção escancarada é voltar a mamar na teta do governo e não no interesse coletivo. Lamentável. Havia dezenas de comentários similares, e alguns até mesmo mais ofensivos na rede social deste cantor. E havia os velhos comentários sobre a Lei Rouanet, feitos por gente que nem sabe como essa lei funciona. Haja paciência. E tudo porque o artista elogiou o programa Bolsa Família, criado pelo governo federal no início dos anos 2000 para fornecer uma renda mínima a famílias em situação de risco financeiro. Como se músicos, atores e atrizes, pintores e escritores não pudessem falar sobre a política e sobre as causas que eles defendem. Bom, meu nome é Rodrigo Galo, sou cientista político e professor de Relações Internacionais. E essa é uma série sobre política. Estamos no terceiro episódio. Imagino que você tenha ouvido os dois primeiros. Um sobre o que é política e o outro sobre os impactos da política internacional para o nosso dia a dia. Agora, vamos entrar em um assunto polêmico, conforme eu prometi. Empresas devem se posicionar politicamente? Se sim, por quê? Espero que até o final deste episódio você entenda que posição política não significa necessariamente declarar apoio a Lula ou Bolsonaro nas eleições. Estamos falando de causas. E isso também afeta a cultura, que é por onde vamos começar este episódio. Então vem comigo. Sejam bem-vindos ao Tudo é Política. Episódio 3, quem lacra não lucra? Perceba que eu li o título do episódio como uma pergunta e não como uma afirmação. Não estou dizendo que quem lacra não lucra. Estou perguntando se quem lacra não lucra. O que, já adianto, a resposta é sim. Quem lacra, lucra sim. E vamos discutir os motivos e fazer as ponderações necessárias. Eu disse que vamos começar pela cultura e depois chegar nas empresas. O primeiro argumento que eu quero levantar aqui é que a arte e a política não se separam. O motivo é simples. O escritor é um ser humano, o músico também é, assim como o pintor, e o escultor, e o desenhista, e por aí vai. E, como ensinou o bom e velho Aristóteles, o filósofo grego lá da antiguidade, o Homo sapiens é uma criatura política. Todos nós temos opiniões, todos nós vemos o mundo a partir dos nossos valores individuais e coletivos. E, inevitavelmente, isso aparece nas obras de arte. Por exemplo, se você é nerd como eu e gosta dos livros da série O Senhor dos Anéis, você precisa entender que, direta ou indiretamente, duas coisas vão aparecer nas obras. Primeiro, algumas referências à religião, já que o Tolkien era declaradamente cristão. Isso inclui valores morais. A segunda é o contexto da Primeira Guerra Mundial, já que o autor foi um soldado britânico no período e, de alguma forma, as suas referências sobre a guerra vão parar na história da Terra-média. É uma saga épica de fantasia, excelente por sinal,
mas que, de alguma forma, carrega elementos políticos nela. Digo mesmo sobre a espetacular série Star Wars. Você já tá percebendo que eu sou nerd, né? Pense comigo, na história há um choque entre modelos políticos. De um lado, a República, do outro, o Império. E, obviamente, roteiro e direção carregam visões de mundo de seus realizadores, ainda que muita gente nem consiga ver uma relação clara entre esses elementos. Eu poderia gastar horas dando centenas de exemplos de como a política aparece na cultura pop, mas vou fazer melhor. Convidei o historiador Eduardo Molina, um grande especialista nesse assunto, para explicar isso para você. Bom, particularmente eu acredito que é impossível você desassociar a arte da política. Acredito que desde os primórdios da humanidade, essa relação ela é existente e ela vai se transformando e se configurando cada vez mais intensa com o passar dos tempos. Nós chegamos no século XIX, ao século XX, e nós percebemos o quanto esses movimentos são cada vez mais intrínsecos, o quanto eles cada vez caminham mais próximos. Pensando em arte, não só nas questões de pinturas, esculturas, mas com a chegada do cinema, teatro ganhando cada vez mais força em vários espaços da Europa, chegando aqui na América. E nós temos, posso falar um pouco da minha área de pesquisa, nas histórias em quadrinhos, o desenvolvimento dessas histórias a partir do final do século XIX e o começo do século XX. Nós focamos muito nas questões ali da Marvel e da DC, mas existem outras quadrinhos que discutem muitas questões políticas também. Trabalho muito com as pesquisas em cima do Batman e se nós analisarmos, desde quando o Batman surge, no final de 39, ele passa por uma série de transformações e eventos históricos ao qual eles discutem, culminando ali talvez com o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, onde você tem uma discussão posta sobre as questões da Guerra Fria, o poderio dos Estados Unidos em termos bélicos, uma falência do estado de bem-estar social em que nós temos o Batman surgindo como essa força opositora ao governo do Reagan. Nós temos então toda uma conjuntura de fatos que vão discutindo esses elementos. Se nós vamos puxar para a Marvel, nós temos ali um exemplo clássico, que são os X-Men, que discutem as questões do negro nos Estados Unidos, ali na década de 60, o Pantera Negra, que vai discutir questões raciais. Nós temos a história da Guerra Civil, em que você discute a política americana com relação aos atos terroristas do 11 de setembro. Então eu acredito que constantemente a arte dialoga com as questões políticas, sejam políticas, econômicas ou sociais, mas é impossível nós não olharmos para uma e não associá-la com a outra. Percebe? A arte é um produto social e político. De uma forma mais clara ou não, ela vai reproduzir certas visões de mundo e, com isso, contribuir para a formação da opinião pública. Concorde você ou não com a visão do artista. E isso não significa que o artista precisa declarar apoio para o candidato X ou Y. Ele pode fazer como Frank Miller fez no quadrinho mencionado pelo Eduardo Molina, usar metáforas e a própria narrativa dos quadrinhos para contar a história de um determinado período histórico, nesse caso a Guerra Fria, a partir do seu próprio ponto de vista e de suas crenças, mas usando o Batman como ferramenta de propagação ideológica. Agora vamos sair um pouco da DC Comics e do Batman e da Guerra Fria e vamos olhar para o Brasil. Sabemos que vivemos em um país com alto grau de desigualdade social e econômica. Não vamos discutir as causas dessa desigualdade aqui, não é o objetivo desse episódio. O que eu quero mostrar é que muitos músicos, por exemplo, compõem músicas com determinadas abordagens simplesmente porque eles viveram aquela realidade de desigualdade e querem expressar a sua visão de mundo. E não porque eles querem viver da Lei Rouanet, como os comentaristas de internet muitas vezes dizem. Você conhece o grupo Racionais MC, certo? Ou pelo menos já ouviu falar deles. Eu quero que você preste atenção numa música deste grupo, chamada O Homem na Estrada. Eu não posso tocar a música aqui no podcast porque não tenho os direitos autorais sobre ela. E possivelmente o episódio seria excluído da plataforma de streaming. Então, pedi para minha amiga Raquel ler 2 trechinhos da música, tentando colocar uma voz dramática para interpretar a letra. Um homem na estrada recomeça sua vida. Sua finalidade, a sua liberdade, que foi perdida, subtraída, e quer provar a si mesmo que realmente mudou, que se recuperou e quer viver em paz. Não olhar para trás, dizer ao crime, nunca mais, pois sua infância não foi um mar de rosas. Não, na Febem, lembranças dolorosas. Então, são 10 horas. A rua está agitada. Uma ambulância foi chamada com extrema urgência. Loucura, violência exagerada. Estourou a própria mãe. Estava embriagado. Mas bem antes da ressaca, ele foi julgado. Arrastado pela rua, o pobre do elemento. O inevitável linchamento, imaginem só. Ele ficou bem feio. Não tiveram dó. Os ricos fazem campanha contra as drogas e falam sobre o poder destrutivo dela. Por outro lado, promovem
e ganham muito dinheiro, com o álcool que é vendido na favela. Os trechos que você ouviu abordam temas como violência e o sistema prisional brasileiro, que não ressocializa o indivíduo. A música também fala sobre criminalidade por um ponto de vista social. Muitas pessoas que cometem crimes são indivíduos marginalizados, que não tiveram oportunidades, sem acesso à educação, saúde e emprego. Note que, obviamente, isso não os exime das responsabilidades legais pelos crimes cometidos, como o julgamento e a prisão, mas são elementos usados pelos racionais para explicar um ponto de vista que moradores privilegiados de bairros nobres talvez não poderiam compreender por não viverem aquela realidade. Então a música, ela retrata uma visão de mundo de quem vive na periferia, apenas como forma de contextualizar. Os Racionais MCs são um grupo de rap formado em 1988 em São Paulo. Os músicos eram moradores de periferia, o bairro do Capão Redondo, na zona sul de São Paulo, e usaram a sua arte para falar sobre racismo, violência policial e miséria. E muitas vezes foram acusados de fazer apologia ao crime em suas letras, quando na verdade só estavam expressando aquilo que viam à sua volta e sentiam na própria pele. Por exemplo, em 2002, esses músicos foram inclusive indiciados. Vou reforçar, a arte é política porque ela é feita por seres humanos, e os Racionais estavam apenas expressando sua visão de mundo e de seus valores em suas músicas. E já que falei sobre racismo, eu pedi para Raquel, a minha amiga, gravar a leitura de outro trecho de música, desta vez de um cantor carioca chamado Gabriel o Pensador, que fez muito sucesso nas rádios e nas emissoras de televisão, especialmente na década de 90. Lembrando que não posso colocar um trecho da música aqui, porque eu não tenho os direitos autorais sobre ela. Então, novamente, é a Raquel lendo e interpretando o trecho da música. Racismo, preconceito e discriminação em geral. É uma burrice coletiva sem explicação. Afinal, que justificativa você me dá para um povo que precisa de união, mas demonstra claramente, infelizmente, preconceitos, 1000 de naturezas diferentes. Mostrando que essa gente do Brasil é muito burra e não enxerga um palmo à sua frente, porque se fosse inteligente, esse povo já teria agido de forma mais consciente, eliminando da mente todo o preconceito e não agindo com a burrice estampada no peito. A elite que devia dar um bom exemplo, é a primeira a demonstrar esse tipo de sentimento, num complexo de superioridade infantil ou justificando um sistema de relação servil. Essa música que você ouviu um trecho agora está no primeiro disco do artista. O Gabriel o Pensador conheceu o hip hop quando morou no bairro carioca de São Conrado, na Zona Sul. Foi quando ele teve a oportunidade de conviver com moradores da comunidade da Rocinha. Anos mais tarde, já como estudante universitário de comunicação social, ele iniciou sua carreira com uma grande polêmica. Seu primeiro single foi censurado pelo Ministério da Justiça, que considerou que a letra era um incentivo ao assassinato do então presidente Fernando Collor de Mello, que enfrentava um processo de impeachment no Congresso Nacional. A faixa que você ouviu na voz da Raquel claramente é um manifesto contra o racismo, o que torna a música obviamente ligada a uma pauta política bastante expressiva, sem que, para isso, ele tenha que defender o político X ou Y. Compreende a questão? A arte é politizada, e há públicos específicos que consomem justamente este tipo de artista. Possivelmente, há brasileiros que só ouvem Racionais MCs e Gabriel o Pensador por se identificarem com as letras e, consequentemente, com as opiniões políticas desses músicos e das causas que eles defendem. Do contrário, talvez essas pessoas buscassem outras opções. Você pode me perguntar se escolhi os Racionais MCs e o Gabriel o Pensador para mostrar neste episódio do podcast por um mero acaso. A resposta, meu amigo, é que nada é por acaso aqui. Lembra que meu incômodo surgiu quando eu estava navegando nas redes sociais e encontrei ofensas a artistas por causa do posicionamento político? Então, veja esse comentário aqui, que encontrei numa página do Facebook dedicada ao rap. É uma gravação feita por inteligência artificial. Isso virou um saco. É só lacração. Eu gostava muito de rap de verdade nos anos 90 quando era adolescente. Parei de ouvir Racionais e Gabriel o Pensador quando eles começaram a cantar sobre política. Parece que de repente tudo virou política para esses caras. Cancelamento geral para eles. Parece mesmo que muitos ouvintes sequer conseguem compreender as mensagens das letras cantadas pelos seus ídolos. Eu sei que estamos falando bastante de música, mas é importante lembrar que qualquer manifestação artística possui o mesmo tipo de relação
relação com a política. Eu convidei o jornalista e escritor Tiago Barroso para fazer uma reflexão sobre isso. O Tiago é autor de um livro premiado que tem o sugestivo nome de O Homem que Explodiu o Presidente. Se você aceita um conselho, leia esse livro. É bastante provocativo e tem uma história muito bem construída. Vamos escutar o Tiago. Eu acredito que a arte e a cultura não apenas não se separam, como também estabelecem uma relação de codependência entre si. A arte nada mais é do que a matéria-prima para aquilo que nós convencionamos chamar de cultura. E a arte nas suas mais diferentes manifestações, seja uma obra literária, um quadro, uma peça cinematográfica, uma música, é o conjunto dessas manifestações que vai dar corpo àquilo que nós chamamos de cultura e que reflete os hábitos, visão de mundo, a maneira como as pessoas se relacionam em determinada geografia ou espaço de tempo. Dito isso, eu acredito que a arte não tem nenhuma obrigação de ser um instrumento de posicionamento político. Eu acredito que o único objetivo e a única obrigação da arte é atender aos anseios do artista, é refletir seus medos, seus desejos, sua visão de mundo e servir como veículo de expressão desse comportamento. Agora, é claro que a arte pode sim ser utilizada como um instrumento de posicionamento político. Não tenho dúvida em relação a isso. E acho até que a arte é extremamente eficiente para esse meio. Eu tomo como exemplo o quadro Guernica, do Pablo Picasso, que retrata o bombardeio da cidade de Guernica, no País Basco, durante a Guerra Civil Espanhola, né? E esse quadro diz muito mais sobre as atrocidades desse acontecimento histórico do que qualquer discurso levado a cabo por um presidente ou qualquer autoridade, seja no púlpito da ONU ou no palanque para frente dos seus apoiadores. Então acredito que a arte e o artista podem sim se utilizar desse instrumento artístico para se posicionar politicamente e defender não necessariamente um político, mas muitas vezes uma causa ou uma ideia. Só um off-topic antes de continuarmos a nossa conversa. Em 2023, eu publiquei um livro de ficção chamado Kairos, que inclusive está à venda na Amazon para usuários de Kindle. O livro é composto por 10 contos sobre política, e eu tive a honra de ter o prefácio assinado pelo Tiago Barroso, que você acabou de ouvir. E voltando ao assunto deste podcast, gostaria de ressaltar um ponto bastante interessante levantado pelo Tiago. Embora o artista não tenha, obviamente, a obrigação de se posicionar politicamente, muitas vezes é natural que isso aconteça, porque sua obra reflete uma visão de mundo, que muitas vezes apresenta seu modo particular de compreender um determinado tema, como o exemplo do quadro do Pablo Picasso, mencionado pelo Tiago Barroso. Bom, eu queria mudar o rumo desta conversa mais uma vez. Já vimos que os artistas são bastante afetados por essa lógica estranha do quem lacra não lucra. Parece que muitos brasileiros ainda não entenderam que a arte é um instrumento político e que há nichos de consumidores de arte que se identificam com as causas defendidas pelos artistas. Mas é importante refletirmos que isso também afeta as empresas privadas, inclusive grandes empresas multinacionais. Vamos analisar alguns exemplos. Em 2022, a rede Magazine Luiza se viu no meio de um tiroteio nas redes sociais. Tudo começou porque a empresa decidiu lançar um processo seletivo de trainee voltado exclusivamente para candidatos autodeclarados como pretos. Em pouquíssimo tempo, o Instagram da empresa foi inundado com a bobagem do racismo reverso e outras críticas sem o menor sentido. Um defensor público chegou a ingressar com um processo contra a marca, alegando que se tratava de lacração, mas a Justiça de Brasília rejeitou essa ação. Aprenda uma coisa: empresas podem sim fazer processos seletivos exclusivos para contratar negros, ou mulheres, ou idosos. Isso se chama política de ação afirmativa e serve para promover condições de igualdade, inclusive para se adequar às demandas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que você me ouviu falando no último episódio desta série. E, claro, é um tipo de posicionamento político. Essa ação do Magazine Luiza é um modo de a empresa sinalizar para o mercado que ela defende sim uma causa, que obviamente pode desagradar algumas pessoas, mas certamente agrada outras. Vamos a um outro exemplo. Em 2020, a Natura escolheu um grupo de 14 pais
para estrelar a campanha de vendas do Dia dos Pais, com ampla divulgação em comerciais veiculados em televisão e internet. Um desses pais foi Tami Miranda, um homem trans, ator e pai de um menino. Em pouco tempo, as mídias digitais da empresa viraram um caos. Houve até líder religioso gravando vídeo exigindo o boicote à empresa, por supostamente atacar os valores de uma tal de família tradicional brasileira. Ouçam esse áudio. Novamente, é uma leitura feita por inteligência artificial. Trata-se do comentário de um internauta na página do Facebook da Natura. Ele parecia estar irritado porque algumas celebridades e mesmo outras empresas tinham deixado comentários elogiando o posicionamento da campanha publicitária da Natura. Agradeço a todos que deixaram seus nomes mastigados. Assim nunca mais consumirei nada de vocês. Ha ha ha. Muito obrigado mesmo. Hashtag quem lacra não lucra. Esse tipo de crítica realmente inundou a internet na época, gerando, inclusive, questionamentos na justiça. Na ocasião, a vice-presidente da marca foi a público defender a decisão e alegou que a escolha de Tami não foi para chocar o público, nem para afrontar valores religiosos, mas sim para representar homens, mesmo trans, que são vistos como pais responsáveis e exemplares. E quem lacra não lucra? Bom, não é bem assim. A repercussão foi bastante positiva para a Natura, apesar do hate nas redes sociais. As ações da marca dispararam na bolsa de valores e a empresa passou a ser um exemplo de diversidade, que representa o engajamento em uma causa política e social. Isso é reflexo de uma mudança que tem afetado o mercado principalmente nos últimos anos. É cada vez mais comum que as empresas abracem causas sociais, políticas e ambientais, como os exemplos da Natura e do Magazine Luiza. Não pense que as empresas fazem isso por pura caridade ou porque os CEOs decidiram ser pessoas mais altruístas da noite para o dia. Essa mudança ocorreu por duas razões básicas. A primeira é que empresas passaram a sofrer mais pressões internacionais para se enquadrar em certas normas. Lembra dos ODS da ONU? Então, companhias brasileiras são cobradas para mostrar que são sustentáveis, que protegem o meio ambiente e que promovem a diversidade para conseguir bons contratos em certos mercados europeus. Do contrário, nada feito. A segunda razão é você, consumidor. Hoje, muita gente não compra mais só um produto, mas sim um propósito. Uma marca que apoia a diversidade, que planta árvores, que contrata refugiados ou que investe em projetos sociais tende a chamar mais atenção de uma parcela significativamente grande dos consumidores, que aceitam até mesmo pagar mais caro pelos seus produtos. É o que pode ser chamado de capitalismo de valores. E não é pouca coisa. Esse movimento está literalmente mudando a forma como as empresas operam. Quer uma prova? Ouça a opinião da Esther, uma jovem administradora que se preocupa com algumas causas na hora de escolher as marcas. Ela deixa claro que o engajamento é decisivo na hora da compra. Sim, me considero uma consumidora que sempre analisa, né? Por exemplo, no meu caso, eu avalio muito as questões LGBT de uma empresa. E eu percebo que no mês Pride, né, que a gente chama de mês de orgulho, algumas empresas usam muito dessa pauta para vender, né? Então, fazem produtos, entre aspas, né, mais coloridos, ou fazem, por exemplo, propagandas alegando que apoiam a diversidade, isso e aquilo. Mas na prática, né, na cultura organizacional, a gente sabe que isso de fato não acontece. Tenho também questão, por exemplo, teste de produto em animal. Não gosto, sou contra. Eu acho que isso para mim também pesa muito no fator de decisão de compra. Os produtos que eu faço skincare, né, para cuidar da pele, eu sempre avalio isso, porque eu acho de fato assim uma judiação absurda e também levo em consideração as pautas que eu mencionei anteriormente. É aí que entra a sigla ESG, ou seja, práticas que envolvem meio ambiente, responsabilidade social e governança. Essas 3 letrinhas são quase um novo manual para as corporações. Quer um exemplo prático? Hoje, consumidores estão cada vez mais atentos ao impacto ambiental dos produtos que compram. Então, uma empresa que adota práticas sustentáveis não está apenas ajudando o planeta, ela está atendendo às demandas do mercado. E o mais interessante, não estamos falando só de multinacionais gigantescas. Pequenas empresas também têm adotado práticas ESG, desde reduzir o desperdício de água até criar políticas de inclusão. E por quê? Porque, no fundo, elas sabem que o consumidor quer se sentir parte de algo maior. É uma questão de
identificação e pertencimento. Essa nova realidade está mesmo transformando o mercado brasileiro e internacional. Eu convidei o professor Afonso Braga para explicar o que se espera do futuro, e o Afonso entende do assunto. Ele é professor de ESG em cursos de administração e relações internacionais. Há 10 anos, quando eu terminei minha dissertação de mestrado, minha pesquisa mostrou que a questão do ESG e sustentabilidade planetária, que vai além da sustentabilidade financeira, estava na agenda dos CEOs, mas ainda não era prioridade. Passado esse tempo, hoje em dia, permanece na agenda e passa a ser prioridade. Hoje em dia, as empresas estão olhando isso com um olhar muito mais cauteloso. Aparecem relatórios de tendências. Então, por exemplo, você pega o Deloitte Insights de 2022 e fala sobre as grandes tendências para os próximos anos. Aparece o propósito como uma dos faróis para o futuro, que ser autenticamente inclusivo em marketing também é algo que vai direcionar o crescimento de empresas e a maior aceitação por parte do público. Um outro estudo da Mintel também mostra isso, Então, onde começa o grande marketing, Então, pensando aí em futuro mais uma vez, e eles falam, são 3 grandes pontos, como construir uma casa para todos nós, como conectar essas comunidades para que elas tenham essa possibilidade e entender que estamos num planeta em transição. Então, com isso, a gente vê que as marcas, o tal do marketing voltado ao propósito, as marcas que têm um propósito passam a ter mais visibilidade, passam a ser mais bem aceitas. Um exemplo é a Patagônia. Lá em 2008, na verdade, eles lançaram uma campanha nos Estados Unidos dizendo "Don't buy this jacket", não compre essa jaqueta. No sentido de, não precisa ficar consumindo toda essa matéria-prima de novo. Traga para nós que a gente vai reformar, que a gente vai refazê-la, a gente pode recuperar esse produto e não consumir tudo de novo. Então, eles saem de um produtor para uma empresa de serviços. Com isso, a gente passa a ter essa possibilidade. Então, o que se vê são muitas marcas indo nesse sentido. A The Body Shop surgiu já como uma empresa que nunca fez testes em animais para desenvolver cosméticos, etc. E empresas muito tradicionais como Unilever têm projetos de até 2030 ser totalmente sustentável. Então, são vários mercados, são várias empresas que estão levando a esse caminho que, na minha opinião, realmente é o caminho que vai levar a gente para o futuro que todos desejamos, de um planeta que comporte toda essa quantidade de pessoas que vivem aqui e com a qualidade de vida. Então, dá para perceber que quem lacra, ou melhor, quem se posiciona em causas sociais e políticas e age de forma responsável, não apenas lucra, mas também constrói algo que vai para além do lucro, o propósito. Bom, da próxima vez que aquele seu tio chato repetir no almoço de Natal que quem lacra não lucra, recomende este podcast para ele. Talvez ele entenda que o engajamento atende às demandas de uma parte do público consumidor, seja de arte, produtos ou serviços. Ou, de repente, ele simplesmente resolve me cancelar nas redes sociais. De toda forma, eu prefiro assumir esse risco. Com isso, chegamos ao fim do 3º episódio da nossa série sobre política. Agradeço muito a sua atenção e o interesse em aprender mais sobre política. Espero que esse podcast tenha te ajudado a enxergar a política com outra lente e perceber que se trata de um assunto inseparável das nossas vidas, gostemos ou não. O meu nome é Rodrigo Galo, sou cientista político e professor universitário. Este episódio do podcast Tudo é Política foi gravado e editado pelo Eduardo Taio. E a trilha sonora que você está ouvindo foi composta exclusivamente para o nosso programa pelos músicos Rui Monteiro e Caio Gamarra. Obrigado pela audiência.